precisamos falar sobre Plutão. Olá, meu nome é Roberta Brizola, eu sou astróloga e o tema desse vídeo vai ser Plutão em movimento retrógrado. Se iniciou no dia 29 de abril e vai até o dia 8 de outubro, né? Então a gente tem um período bastante longo dessa retrogradação de Plutão, até porque ele é o planeta mais lento que a gente tem no zodíaco. Ele pode ficar de 12 a 32 anos transitando pelo mesmo signo, e diferentemente de outros planetas, ele não tem uma órbita que é fixa, né? Tipo aquelas que a gente sabe, poxa, Saturno fica em torno de 2 anos e meio em cada signo, Júpiter 1 ano, não, Plutão ele pode ficar de 12 até 32 anos vibrando ali na mesma energia. Demora tudo isso para ele trocar de signo. Quando a gente fala de astrologia, a gente fala de planetas aqui na astrologia, a gente pode, deve e tem que fazer um link com a mitologia, para a gente conseguir entender, para a gente conseguir visualizar o que é que esses planetas querem dizer para a gente. E quando a gente pensa em Plutão, a gente precisa conectar com Hades, com o senhor do submundo, né, com aquele que lá de baixo, de uma forma ou de outra, traz a justiça ou faz a justiça que não conseguiu ser feita aqui no mundo dos vivos. Ele é o senhor do mundo dos mortos, né? E é lá que ele acaba trazendo ou fazendo algumas justiças, né? E quando a gente entende na astrologia a respeito de Plutão, a gente precisa entender que ele fala de coisas muito importantes, mas que nem sempre a gente consegue entender e também nem sempre a gente consegue lidar com a temática de Plutão. A primeira coisa que a gente precisa entender é que Plutão ele é um planeta de transformação e de regeneração. E se a gente está falando de transformação e de regeneração, significa que ele não lida com as coisas no melhor estado possível. Ele não foi feito para fazer a manutenção, para manter tudo como sempre teve. Ele foi feito para transformar, para regenerar e para curar as coisas. Então a gente consegue entender que Plutão lida com mudanças bem profundas, e é muitas vezes por isso que a gente não consegue entender a dinâmica desse planeta na nossa vida, e muito mais difícil do que entender às vezes é aceitar, né, o efeito desse planeta que chega e causa alguns buracos onde a gente julgava que estava tudo bem. Então, Plutão, além de ele provocar algumas mudanças e algumas transformações bem mais profundas na nossa vida, para que a gente tenha que se regenerar, se curar, né? Buscar se entender e se curar a partir disso, ele é um planeta também que fala de espiritualidade, algumas coisas ligadas a karma, e ele fala também do nosso poder pessoal. Plutão, ele é um planeta de poder, de força, um planeta de força e de poder um pouco não tão bruta assim como a gente tem lá no signo de Marte, no signo não, no planeta Marte, nas energias do planeta Marte, mas já é um poder pessoal um pouco mais lapidado, até porque, como eu sempre repito para vocês, Plutão não entrega, não chega e entrega as coisas assim pra gente de mão beijadas. Primeiro Plutão testa, primeiro Plutão precisa ver se a gente está pronto para receber ou para ganhar aquele poder pessoal, né? Então, quando a gente passa pelos ensinamentos de Plutão, ele testa a gente, ele meio que coloca a gente um pouquinho ali na centrífuga da vida para ver o quanto a gente está pronto, preparado para receber ou para ganhar esse poder pessoal. E na grande maioria das vezes, a forma como Plutão testa a gente para ver se podemos ou não receber esse poder pessoal é através do enfrentar os nossos maiores dores, maiores medos, maiores traumas e maiores dificuldades. É como se Plutão colocasse a gente em frente aos monstros que a gente cria e alimenta dentro da gente mesmo, e só depois que a gente consegue vencê-los, a gente ganha o nosso poder pessoal. É meio como a jornada do herói que está presente aí
em todos os contos de fadas e todas as histórias mitológicas e todos os filmes e todos os livros, né, aonde você precisa enfrentar inimigos, monstros e demônios, e que nesse caso está dentro aí de você mesmo, para que você receba a sua força, para que você receba o seu poder pessoal, para que você receba uma série de coisas extremamente positivas que Plutão tem para entregar para a gente, mas que ele não entrega para qualquer um, ele não entrega de qualquer jeito e ele não entrega de mão beijada. E a gente está entendendo agora, nesse momento, dessa energia plutoniana, porque toda vez que ele entra em movimento retrógrado, ele traz revisões dos processos, desses próprios processos que a gente está vivendo, né, através da energia dele. Plutão, nessa esfera pessoal, ele fala justamente disso, né, de poder pessoal, de espiritualidade, de regeneração, de transformação, de enfrentar aquilo que dentro da gente mais dói, a gente não tá afim, não quis olhar em momento nenhum, só que de tempos em tempos parece que isso vem para a superfície e a gente precisa visualizar isso, tá? E a gente tem essa esfera global, até porque Plutão ele é um planeta transgeracional, ele pega gerações inteiras, e ele também fala de uma coisa muito importante, que é de toda a construção, principalmente política. Plutão ele é um planeta que fala dessa estrutura política que a gente tem, dessa estrutura de poder, dessa estrutura comercial, financeira, que a gente tem principalmente agora, né? Que ele tá no signo de Capricórnio, né? Tá dando os últimos passinhos ali. Próximo ano ele já põe um pezinho dentro dessa energia aquariana e aí vem umas cisões, umas rupturas, né, bastante grandes aí em relação a todos esse sistema econômico, político, financeiro, material, né? Ele vem complementar o trabalho que Urano já vem fazendo lá no signo de Touro. Mas realmente são reestruturações, seja na nossa esfera pessoal, seja na nossa esfera global e mundial, que precisa se reconstruir. A gente precisa parar, olhar e entender o que não está funcionando, que a receita de bolo que a gente não está mais conseguindo ter o mesmo resultado e fazer algumas alterações. E de certa forma, Plutão ele é bem chatinho porque ele traz consequências quando a gente não faz essas transformações. Tá? Plutão ele é muito generoso por um lado, porque ele sempre dá sinais, diferente de Urano que chega e diz pronto, acabou, né? Plutão ele dá sinais. Plutão ele chega e diz aqui, isso não tá legal. Aí a gente toma consciência, só que como ele vai sempre nesse movimento, por ano ele dá 3 passos para frente e dá 2 passos para trás, ou seja, ele anda só 1 grau verdadeiramente por ano, e ele fica nesse vai, vem, vai, volta, né? 6, 7 meses para frente, ali 5, 6 meses para trás, né? Então ele entra, incomoda, dá o sinalzinho dele e depois ele volta para trás e a gente acaba esquecendo, né? Então ele vem, toca no assunto, aquilo incomoda e depois apaga, a gente esquece, a gente vai deixando para um outro momento. Então Plutão tem essa grande generosidade de dizer: isso daqui não está funcionando, isso daqui não está dando certo, isso daqui você precisa mudar, isso aqui você precisa abrir mão, isso aqui você precisa abandonar, isso aqui, se você quer manter na sua vida, recicle, né? E a gente vai vivendo a nossa vida aí, como sempre, achando que não, tá tudo bem, eu dou um jeito, passou, esqueci, lá na frente eu vejo. E aí quando o Plutão chega definitivamente, né, para cobrar o que ele precisa cobrar, e se a gente não fez a transformação ou a reciclagem que era para termos feito, é aí então que ele quebra, é aí então que ele destrói. Ou seja, uma obrigatoriedade que a gente tem quando a gente está falando de Plutão é a transformação. Essa transformação pode ser feita pelo captar os sinais que a coisa não está funcionando, então eu vou buscando meus planos B, C e D para alterar o que precisa ser alterado. E essa é a maneira mais inteligente da gente lidar com Plutão. Óbvio, tem dor, tem desapego, tem achar que ia funcionar e não funcionou, tem trabalho braçal mesmo, né? Porque, enfim, são coisas ali que a gente precisa alterar dentro da nossa vida. Então tem todo esse lado de Plutão, uma forma inteligente da gente lidar com as mudanças e as transformações desse planeta.
E tem uma forma não tão inteligente assim, mas que infelizmente é a forma como a grande maioria de nós trabalha com esse planeta, que é o seguinte: tapar os ouvidos, fazer de praticamente que eu não tô ouvindo, que eu não tô vendo os sinais que Plutão está trazendo para mim, até que chega no ponto de quebra, que chega no ponto de ruptura. Ou seja, a tarefa de Plutão é transformar. Se eu entendi e transformei antes, mudei, saí na frente, quando chegar a esse ponto de ruptura, eu ou nem vou sentir porque já tô lá fazendo outras coisas e já mudei, ou vou sentir muito pouco porque já tinha ali os próximos caminhos, os planos B, C e D para pular e sair lá na frente. Ou quando esse ponto de ruptura chega e eu não me atentei, não olhei, né, acabei ficando plantadinha, agarrada e apegada no mesmo lugar, com a mesma coisa, com as mesmas pessoas, com o mesmo sonho, desejo, projeto, vida, Plutão chega, tira o chão sobre os meus pés e eu caio naquele vácuo, né? Tipo, não sei o que fazer, terminou tudo, a relação terminou, o negócio, isso, aquilo. Eu não sei o que fazer, não sei onde, não sei para onde ir, né? E aí você tem que dançar completamente conforme a música de Plutão, porque daí ele vai te pressionar a ir para um lugar. Aí a gente não tem mais escolha, aí a gente não pode mais, como lá no começo, escolher, projetar, planejar com o tempo, fazer da melhor maneira possível. Aí a gente precisa ir, muitas vezes, pelaquela única porta que está aberta, né? Teve maneiras, teve sinais, teve muito tempo para a gente lidar e estruturar uma boa mudança sólida na nossa vida. Mas a gente não quis, a gente esperou ser encurralado para ir com muita dor, muitas vezes, com muito sofrimento, com muitas perdas, né? Por aquele único caminho possível que nos restou, né? Então, acho que essa mensagem agora de Plutão, no momento em que estamos vivendo, está fazendo muito sentido. Ele está dando os últimos passos, né? Para vocês terem ideia, essa retrogradação de Plutão é de 28 até 26 graus, então por isso que no próximo ano ele já entra no signo de Aquário, ele passou aí pelo menos os últimos 20 anos nessa energia capricorniana, né? Então é muito tempo, teve muita coisa para mudar, então a gente está passando por um momento de cisão. E agora, nesse movimento de retrogradação, nessa quase que último movimento de retrogradação de Plutão dentro de Capricórnio, a gente tem algumas coisas aí para rever, reestruturar, reorganizar, fazer o teste para ver se a mudança fica, permanece, tá valendo, era esse mesmo caminho que precisávamos seguir, tá? Então é extremamente importante a gente observar a casa onde está Capricórnio, onde está bem o finalzinho de Capricórnio no nosso mapa, porque essa retrogradação de Plutão vai trazer essa necessidade de rever, revisitar, reconstruir, reconstituir, né? Mudar o que ainda não foi mudado na estrutura, na consolidação, na forma como a gente está colocando as bases ali da nossa vida, na forma como a gente está lidando possivelmente com o trabalho, com carreira, com sucesso, com o material, porque a gente não pode esquecer que Plutão está dentro de Capricórnio e Capricórnio pega essa temática toda. Como sempre eu faço, eu vou fazer aqui essa retrogradação de Plutão, casinha por casinha, para vocês, porque eu sei que vocês gostam bastante e até fica um pouquinho mais claro. E é óbvio de a gente observar que quem vai ser mais, vai sentir mais essa retrogradação, em primeiro lugar, os próprios capricornianos que nasceram bem lá no finalzinho, né, nos últimos aí 4 dias mesmo do signo, né, de Capricórnio. Então, os capricornianos são os que mais vai sentir, porque Plutão está justamente passando ali por cima do Sol de vocês e exigindo uma mudança que seja interna e muitas vezes de valores muito grande. Quem está lá no signo oposto, no finalzinho de Câncer, né, também vai sentir isso muito, principalmente na sensação de não estar conseguindo conduzir muito bem as mudanças necessárias de serem feitas agora. Vocês, os cancerianos ali, nos últimos grauzinhos do signo de Câncer,
vão sentir como se estivessem só sendo empurrados para algum lugar e ter que dar conta daquilo de qualquer jeito do que está aparecendo, né? Em menor grau, librianos e arianos dos últimos grauzinhos do signo também sentem isso. Mas antes, né, ou talvez mais importante ainda do que a gente observar o signo, é observar a casa, onde essa retrogradação de Plutão vai acontecer. Como eu já falei para vocês, é nos últimos grauzinhos de Capricórnio, então você vai olhar ali, né, entre 28 até 26 graus, que é o movimento aí que ele vai fazer. E se você tem isso na primeira casa do seu mapa, tá, é importantíssimo entender que essas revisões de mudança e até mesmo de sentido, né, de vida, você precisa fazer, traz, além desse novo olhar para um cantinho diferente da vida que você não estava olhando, uma forma de enxergar o futuro, uma forma de querer, de desejar, de sonhar coisas novas aí para a sua vida. Isso tem muito a ver com o seu corpo físico também, com a forma como você está se apresentando, talvez com o quanto você sente que tem alguma coisa no seu corpo, no seu estilo, na forma como você se apresenta para as pessoas, que já não está mais combinando com quem você é de verdade, com quem você se transformou. Então isso traz bem para a forma como eu me apresento para o mundo, como eu me visto, como, né, eu gostava de ser vista antes de um jeito, de uma maneira, de me vestir, de me apresentar, e isso agora precisa ser revisitado, precisa ser mudado, porque internamente é possível que as coisas já tenham mudado muito aí e não tá mais correspondendo, tá? Então precisa fazer principalmente essa mudança. Valores já mudaram, desejos, sonhos, projeções de vida, elas já mudaram e você está precisando encaixar o externo com o interno, certo? Isso na casa 2, esse Plutão retrógrado dentro da sua casa 2 traz algumas incertezas materiais, principalmente, inclusive uma pequena chance de você ter que dar uma alterada, coisas relativas ao seu trabalho. Casa 2, ela é uma casa de dinheiro, mas ela é uma das casas de trabalho também. Esse Plutão andando para trás, ele traz algumas incertezas relativas aos próximos passos, o que eu vou fazer daqui para frente, assim como todo planeta retrógrado, traz oportunidades que foram perdidas. Então, um negócio que você achou que estava lá esquecido, que reaparece, né? Mas normalmente são coisas, necessidades de mudança que em outros momentos você ignorou, passou, e agora Plutão vai chegar e vai bater no seu ombro, né? Sempre aquelas voltinhas que Plutão dá. Então Plutão volta, chega no seu ombro e diz, a gente não esqueceu que isso daqui precisa mudar. Eu não esqueci, eu tô lembrado, meu trabalho aqui tá quase finalizando, né? Então vamos agilizar o processo aí, porque daqui a pouco você não vai ter mais saída. E isso, para quem tem Plutão, para quem tá com essa retrogradação de Plutão dentro da casa 2, tem bem a ver com toda a construção material da sua vida. Plutão na casa 3, ele traz algumas coisas relativas principalmente, né? E aí essa característica de Plutão fica um pouquinho reforçada, porque a casa 3 é uma casa de pequenas mudanças que eu faço, pequenas mudanças, pequenos primeiros passos que eu dou quando eu inovo em alguma coisa, quando eu saio bem pouquinhozinho assim, dou uma movimentadinha, saio um pouquinhozinho da minha zona de conforto, busco coisas novas, busco pessoas novas, conhecimentos novos, né? E nessa retrogradação de Plutão dentro da casa 3, ele vai trazer alguns questionamentos daquilo que você tinha por certezas, aquilo que você tinha por conhecimento. Você trabalhava numa área onde até então aquilo era a verdade, agora descobriu-se outras coisas, estão se trabalhando de outra forma. Então com Plutão retrógrado dentro da casa 3, é o momento da gente rever os conceitos que a gente tem para a nossa vida, né? Entendendo que tudo é dinâmico, tudo anda, em alguns momentos a gente precisa andar também. E se você tá com essa retrogradação de Plutão dentro da casa 3, as coisas relativas àquilo, aquelas certezas que você tinha na sua vida, elas precisam ser revistas agora, tá? A forma como você pega também a informação, como você vai passar informação para as outras pessoas, isso precisa ser
revisado, meio que tipo datou, não tá mais muito valendo assim, você vai ter que se atualizar, tá? Com Plutão na casa 4, isso toca um pouquinho mais a coisas respectivas à família, principalmente família de origem, né? Pode ser que algumas coisas venham à tona, pode ser que eu tenha que lidar com algumas coisas que até então eu tava deixando pra lá. Pode ser que seja um ótimo momento para você que ainda mora com a sua família sair, ser independente, ser um pouco mais livre, buscar o seu espaço, buscar o seu canto no mundo, né? Pode ser que venham vários questionamentos em relação se esse lugar aqui que eu escolhi para colocar as minhas raízes é o meu lugar mesmo? Será que eu não posso mudar? Será que eu não tenho que ir para outro lugar? Será que eu não preciso ir para outro lugar? Então, todas aquelas crisezinhas assim, relativas ao lugar que você está, ao lugar físico que você está ocupando no mundo. A sua família, a sua casa, a sua cidade, o seu país, né? Onde é que você está enraizado? E todos os questionamentos esperados se você colocou suas raízes no lugar certo. Nesse período aí, vai pegar essas questões e algumas tretas de família, algumas coisas que ressurgem, que vai ter que limpar, que não organizou, que não limpou, que não tratou até então, né? Alguns probleminhas que, não, imagina, ninguém tem problema de família. E que agora eles vêm à tona, já que Plutão tá retrógrado e tá removendo tudo aquilo que estava embaixo do tapete, tá? Na casa 5, tá? Quando Plutão, se esse Plutão retrógrado tá dentro da sua casa 5, é bom você entender e parar para pensar o que você tá fazendo com as ferramentas que o universo deu para você. O que você está construindo a partir de você? Como é que está o seu sonho, seu projeto? Como é que você está construindo ou não as coisas a partir de você? Essa casa é uma casa de semente, uma casa de legado. Vocês já estão cansados de me ouvir falar isso daqui. Ela é uma casa também de personalidade, identidade e originalidade, né? Então, é quando criador e criatura meio que se fundem e a gente precisa entender se a criatura, o que é criatura, o que meus sonhos, o que o meu legado tem de mim e se isso está combinando ou não, se eu conseguir deixar o legado, se eu conseguir construir alguma coisa. Então é muito importante de observar nesse momento agora o que é que você está deixando de exemplo para o mundo, como é que estão as suas obras, o que você está fazendo, né? E se as suas obras combinam ou não com você, se as suas obras são condizentes, as suas atitudes, né? Quando você faz alguma coisa, alguém consegue olhar, reconhecer e dizer, isso daqui tenho certeza que foi fulano que disse, fulano que falou e tal. E de preferência, né, gente, de uma maneira positiva, que muitas vezes a gente reconhece as outras pessoas pelos erros, né, pelas atitudes negativas, né? E isso é bom de se analisar também. Para quem tem filhos, algumas coisas para se resolver em relação a filhos, né? Algumas coisinhas que saem fora do esperado, né? Algumas coisas algumas fases que você achava que já tinha passado, vai ter que passar de novo agora com eles e algumas coisinhas para resolver aí em relação a filhos também. Se você tem Plutão retrógrado agora dentro da sua casa 6, vai pegar corpo físico bem no sentido de saúde, tudo aquilo que você vinha negligenciando, todos aqueles toquinhos de Plutão assim no seu ombro, dizendo, olha, acho que isso daqui não tá muito bem, olha, né, toda semana você tem uns 2, 3 piripaques, fica de cama, não fica muito bem, né? Agora a tendência é que isso atrapalhe bem mais você do que já vinha atrapalhando, porque não é novo. Lembra que Plutão já está aí o maior tempão, então não é nada novo que vai aparecer, não. É só aquilo que a gente vinha ignorando que vem para cima e a gente vai ter que obrigatoriamente lidar. E se você tem Plutão dentro da sua casa 6, é o momento de você dar uma boa e uma olhada na sua saúde e no seu corpo físico. Cuida disso, por favor, porque vai ser o que vai ser mais exigido agora, nesse momento. E se você tem aí Capricórnio, né, o finalzinho de Capricórnio, dentro da sua casa 7, vamos falar de casamento, sociedades e parcerias. Relacionamentos afetivos longos também estão dentro dessa casa 7, tá? Então é bom você perceber que se Plutão anda transitando aí por dentro, o que você vai precisar mudar é a forma como você está se relacionando,
seja dentro da sociedade, seja da parceria, seja com o seu companheiro, dentro da sua casa, né? Ou seja, a gente vive em mudança constante. Nós, como seres humanos, a gente evolui, a gente muda, a gente aprende uma coisa, a gente muda de gosto, a gente muda de aparência. E chega um momento onde o acúmulo dessas mudanças precisam transbordar. Transbordam para o nosso trabalho, transbordam para a forma como a gente está construindo a nossa vida, transbordam para o nosso relacionamento. E se você tem Plutão dentro da sua casa 7, é o momento de você transbordar todas as mudanças que você vem sofrendo nos últimos tempos dentro do seu relacionamento. Não é para finalizar o relacionamento. Óbvio que se você não mudar, vai chegar naquele ponto de corte, né? Vai chegar naquele ponto de ruptura. Mas para a gente não chegar nesse ponto, não causar um pequeno caos aí na sua vida, né, é o momento de você ver o que é que precisa ser reordenado dentro da estrutura do seu casamento ou da sociedade, né, que você tem lá comercial, financeira com a outra pessoa, ver o que é que precisa ser reordenado para ficar ok, tá? Ah, mas como eu não sei? Sabe sim. Porque aquela coisinha do dia a dia que todos os dias tem conflito, é aquela atitude sua ou da outra pessoa que sempre traz um desconforto na relação, é aquilo que o seu sócio que você não fala e fica aquele clima e você sabe o que é. Todos nós sabemos o que é que não está funcionando. Tá? E agora, inclusive, vai ficar mais fácil ainda de saber o que é que não está funcionando, né? Porque Plutão vai quase que tirar a sujeira debaixo do tapete e colocar na frente do ventilador. Então não tem como você dizer, eu não sei. E se você não quer que hoje, amanhã, mais amanhã, principalmente com essa transição lá na frente de Plutão, de Capricórnio para Aquário, que a relação tenha uma quebra, tenha uma ruptura, que o seu negócio tenha uma quebra ou uma ruptura, o ideal é que você já vá transformando esses pequenos pedacinhos para não deixar chegar lá, tá bom? Se você tem Plutão agora dentro da sua casa 8, andando para trás, isso é uma casa completamente emocional, né? Então, mais do que nunca, vai fazer terapia, vai buscar autoconhecimento, vai buscar autodesenvolvimento, vai dar um espaço para tudo isso que quase que está afogando você e para todas essas emoções e todos esses sentimentos que estão tão grandes e tão potentes dentro de você que estão causando efeitos, inclusive, muito negativos de você não saber lidar, de você não conseguir tocar a sua vida normalmente, porque o seu emocional está completamente desestruturado e desequilibrado. Tá? Então, se você tem Plutão aí retrógrado agora, dentro da sua casa 8, cuida um pouquinho disso. Vai cuidar um pouquinho do seu emocional, vai fazer terapia, vai buscar recursos terapêuticos ou recursos psíquicos, espirituais, né? Porque é um bom momento para você cuidar de todo o seu mundo interno, tá? Plutão transitando aí dentro da sua casa 9 vai fazer com que você tenha alguns questionamentos em relação a alguns passos e algumas saídas da zona de conforto que você já deu. Principalmente essa saída da zona de conforto nos últimos 2 anos, quando Júpiter passou lá por Plutão em Capricórnio, isso foi mais ou menos uns 2 anos atrás, empurrou você da sua zona de conforto, você saiu e Plutão agora está dizendo assim, olha, vamos dar uma revisada, vamos ver como é que está sendo o efeito daquela ousadia, daquela saída da zona de conforto, trouxe crescimento, não trouxe expansão, o que a gente está precisando, qual que é a cereja que a gente está precisando colocar nesse bolo para coroar aquele sonho, aquela ideia que você tinha lá atrás. Então observa, volta um pouquinho aí, uns 2 anos atrás, pensa, se concentra para você ver onde é que você queria chegar, aonde você está e o que a gente precisa alterar, inclusive, para chegar. Algumas pessoas, né, fizeram isso de uma maneira tão inconsciente que às vezes o lugar que elas queriam chegar lá atrás, o lugar nem existe mais, tá? Então precisa mesmo dar de uma analisada a relação lá do lugar que você queria chegar, do lugar que você gostaria de estar, do que você queria conquistar e se você tá nessa rota, né, para dar uma reorientada. Aí, na casa 10, super batidinho, esperado, carreira, realização profissional, trabalho, né, o quanto o que você está fazendo hoje
te realiza ou não, né? Às vezes te realiza a profissão, mas o seu ganho não está te realizando, mas a forma como você está executando a sua profissão não está te realizando, né? Então, vamos fazer uma revisão nisso daqui. Às vezes, o ganho, poxa, tá bacana, tá legal, mas ir todos os dias para o trabalho fazer aquela mesma coisa não tá mais suportável. Então, divide aí, né? O que que é realização profissional, o que que é realização financeira, né? O que que você tem como realização na execução disso, né? E aí para você conseguir definir quais desses fatores relativos ao seu profissional precisam sofrer esse pequeno ajuste, sofrer essa pequena alteração. Aqui também tem a possibilidade de algumas propostas reaparecerem para você, algumas coisas que você negou lá no passado porque nem combinavam, se as coisas aparecerem aí para você de novo, pensa, mas será que não combina mesmo? Né? Porque pode ser o universo de novo te dando uma oportunidade, aquele toquezinho de Plutão dizendo, nossa, você não olhou isso daqui, aquela vez que eu te apresentei, você não olhou, mas olha com carinho agora que você já fez essa releitura do seu campo profissional total, vê se isso daqui não faz sentido. Então fica bastante atento aí. Sim, é esperado que hajam mudanças se você tem Plutão, principalmente agora retrógrado, dentro da sua casa de realização profissional. É para mudar, é esperado que mude sim. Plutão na casa 11, e sabendo que Plutão, nessa esfera mais global, fala de política, e a casa 11 é uma casa extremamente política, porque é a casa aquariana, pode ser que você fique tendo... Você tenha adotado, nos últimos tempos, né, dessa passagem de Plutão aí pela sua casa 11, uma visão um pouco radical do mundo, até mesmo política um pouco radical demais. Muito de esquerda, seja lá muito de esquerda, ou seja lá muito de direita, seja lá para onde é que você foi com o seu radicalismo, né? E o ideal é que você repense esse seu movimento ultra radical que você possa ter adquirido nos últimos tempos. Eu coloquei política porque é algo onde a gente consegue entender mais, né, a respeito desse radicalismo, mas tem a ver com escolhas de vida, né? Talvez, fui de 0 a 100 muito rápido, saí de uma pessoa normal direto pro veganismo e não consumir nada, e às vezes até eu tenho uma dinâmica de vida onde que é muito atrasada pelas escolhas radicais que eu fiz. Talvez você não tá mais combinando com algumas escolhas, talvez naquele momento que você fez aquela escolha, tomou aquela decisão, pegou aquela filosofia para você, pode ser que até fazia sentido, né? Mas a gente não pode morrer agarrado com uma coisa. Então para e percebe se o sentido, se a forma, o óculos que você colocou para enxergar o mundo, ele está de acordo com a realidade do mundo agora, e principalmente ele está de acordo com a sua realidade. O quanto tudo isso que você adotou como filosofia, gosto, e seja lá mais o que for determinante na sua vida, você precisa parar e observar agora o quanto isso está ajudando você, até no seu caminho, no seu desenvolvimento, ou no seu trabalho, ou na sua vida do dia a dia mesmo, ou o quanto isso está atrasando você. Tá? Às vezes a gente fica apegado a algumas coisas que, na verdade, estão fazendo com que a gente fique completamente parado na vida. Então observe você as visões ultra radicais aí, muito apegadas, muito não abertas para meios termos que você tomou na sua vida e que precisam ser revistas agora, tá bom? Inclusive de colocar determinadas pessoas na sua vida ou tirar determinadas pessoas, se conectar com determinados grupos na sua vida, cortar relações com outros grupos, até porque a casa 11, ela é uma casa de grupos, colegas e amigos, tá? Então, fica ligado nisso daí. E na casa 11, tá? Na casa 12, que já é uma outra casa emocional, já é uma outra casa interna, vai ter que também, assim lá como a casa 8, dar uma boa entendida na maneira como as coisas estão organizadas dentro de você. O diferencial da 8 e da 12 é que na 12 você recebe muita informação interna, e não só informação interna, mas para quem acredita nisso, muita informação e muita necessidade de limpar coisas que foram vividas em outros momentos, em outras vidas, né? Agora você revisita algumas coisas, revisita alguns padrões de alma, você revisita alguns sentimentos que vêm tão fortes do nada, assim, que você, poxa, não era para estar sentindo tudo isso, e você vai perceber
para quem tem essa sensibilidade, que você só está resgatando coisas que a sua alma estão despejando sobre você, que foram de outras vidas, de outros momentos, mas quando você está com esse link aberto, fazendo essa limpeza nessa casa kármica que é a casa 12, você vai se conectar com essas várias coisas aí que são feitas como todas as outras, né? Plutão tá trazendo para cima para você limpar. Só que isso muitas vezes não é tão racional, porque essa casa 12 ela é uma casa kármica, ela é uma casa de vidas passadas. Então, o que o universo está trazendo, colocando na sua frente, são coisas de outras vidas que você não tem acesso, não sabe de onde que saiu. Você só sente o efeito, você só sente o incômodo. E aí, às vezes, eu tô me afastando demais das outras pessoas, quero ficar aqui trancadinho, não sei de onde que isso vem. E às vezes eu vejo um fato, uma cena na TV, e aquilo me mexe tanto e me desconcerta tanto, e não era para ser assim. Então, se você está com Plutão retrógrado agora dentro da sua casa 12, observa isso que está te impactando em excesso. Tudo isso que está chegando e batendo demais dentro de você, e que você olha ao redor, e que você fala assim, não era, mas por que que eu tô sentindo isso? Por que que eu tô assim? O que que tá? É Plutão trazendo coisas de outros momentos lá, né? De outras vidas ou de outros momentos muito inconscientes, se você não acredita em outras vidas, para você limpar. Isso não é acessível pra gente de forma consciente, né? Mas aí cabe a nós aqui termos que entender, buscar recursos, limpar, buscar terapia. Se você é do pessoal que gosta de fazer limpezas energéticas, enfim, reiki, esse tipo de coisa, vai fazer e vai buscar a melhor forma possível para você fazer essa limpeza, quase que uma limpeza kármica aí, que é necessária nesse momento, tá bom? Passei aqui por todas as casas, espero, né, que todos nós tenhamos essa transição tranquila, essa vivência tranquila de Plutão retrógrado, que vai lá até outubro, e muito bom ter vocês aqui, curtam, comentam, vou lá pro Instagram pra gente conversar mais, e a gente tem mais vídeos logo em seguida. Beijos e até mais!